Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Eu trouxe um compilado de notícias pra gente acompanhar e reagir juntos com novidades e informações exclusivas do Vasco. O mercado da bola tá a todo vapor com possíveis chegadas, possíveis saídas, é técnico saindo, possível técnico chegando, e aqui você acompanha tudo que acontece no nosso Vascão. Antes de tudo, só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor vascaíno. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias do nosso gigante da colina. Da linha para Renato Gaúcho no Vasco da Gama. Foi confirmada a demissão do treinador nas últimas horas de ontem, quinta-feira, e o vascaíno amanhece nesta sexta-feira sem um técnico na beirada de campo do Vasco da Gama. De R$1,5 milhão por mês. Ele não vinha entregando, de acordo com opiniões, resultados suficientes para aquilo que ele recebe no Vasco da Gama. Então o Renato já estava sendo muito pressionado pela torcida. O Renato perdeu o grupo com as suas declarações e o Renato já havia pedido demissão. A informação que eu tenho é que no jogo entre Vasco da Gama e, se eu não me engano, é Red Bull Bragantino em São Januário, quando o Renato é alvejado por um copo, ali acabou pro Renato. Ali o Renato foi para a diretoria e falou: quero sair. Eu quero sair. Por isso que ele não foi para a entrevista coletiva, porque ele queria sair do Vasco da Gama, mas a diretoria conseguiu convencer ele que iria entregar os reforços prometidos para ele ficar, espantar a crise e permanecer no Vasco da Gama. Então ele foi convencido a permanecer no Cruz Maltino, ele ficou no Vasco da Gama. Só que qual é a situação? O grupo já estava rachado, os resultados eram ruins, o Renato estava desanimado e a diretoria não ia conseguir entregar os reforços que prometeu ao Renato. A diretoria prometeu 4 reforços. O Renato pediu 4 nomes e a diretoria prometeu que ia entregar 4 jogadores ao Renato. Um volante, um zagueiro, um meia e um ponta. Só que o Renato não queria qualquer jogador. O Renato queria jogador para chegar e jogar, para chegar e resolver o problema, para chegar e resolver a situação. E a diretoria não iria conseguir entregar isso a ele. E entendeu que não iria conseguir. E aí qual foi a grande situação, amigo vascaíno? A diretoria não ia entregar o que o Renato queria e o Renato não iria permanecer sem a diretoria entregar. Então, o Pedrinho tentou até, temeu em fazer força, né, para manter o Renato no cargo, sem os reforços, e o Renato logo após o retorno do Vasco entregar o cargo 1 ou 2 jogos depois. Porque o Renato sem reforço, sabe o que o Renato ia fazer na entrevista coletiva? Eu estou pedindo reforço, a diretoria não está entregando. O Renato ia expor a diretoria. Então, numa forma de até se proteger, a diretoria optou por demitir o Renato. O Renato, vendo que a diretoria não ia entregar os reforços, optou por sair. E as partes, então, em comum acordo, decidiram não continuar. O Vasco não quis o Renato, porque o clima já não era bom, mas quem, de fato, bateu o martelo e falou que não queria ficar foi o próprio Renato Gaúcho. Quando aconteceu uma reunião e foi passada a situação do Vasco da Gama, o Renato Portaluppi entendeu que não era para ele permanecer, pois sem reforços o Renato tinha total entendimento, amigo torcedor Cruz Maltino, que não daria para ficar. Renato estava muito insatisfeito com o cenário atual do Vasco da Gama, especialmente pela falta de perspectiva financeira para reforços nesta janela de transferências. Então, foi de fato uma demissão em comum acordo, o Renato querendo sair, o presidente Pedrinho entendendo que o Renato também, nesse momento, não era a melhor opção e agora o Vasco terá que ir ao mercado. O Vasco se reapresenta nesse próximo dia 22 sem um técnico. E aí eu tenho que falar, e aí eu tenho que dizer, e aí eu tenho que criticar. Planejamento burro. Pô, me desculpe. Planejamento burro, cara. Que planejamento... Me dá raiva. Que planejamento burro, cara. Gente, amigo, é futebol profissional, cara. É o Vasco da Gama. Me desculpe, mas que planejamento ruim, cara. Sabe por quê? Porque o último jogo do Vasco foi no dia 30 de maio, cara. 30 de maio. Estamos no dia 19. Já se passaram 20 dias. O Renato foi demitido ontem, quinta-feira à noite. O Vasco se representa na segunda, dia 22. Sabe o que era para estar acontecendo? Já era para um novo técnico ter chegado ao Vasco no início de junho.
se não havia uma capacidade de entregar reforço ao Renato, se não havia uma confiança no trabalho do Renato, era para o Renato ter sido demitido após o jogo contra o Atlético Mineiro. Demitia o Renato no dia 30, passava o início de junho procurando um técnico, encontrava esse novo treinador. Ele estaria desde então procurando reforços junto à diretoria nas condições do Vasco da Gama. Ele estaria planejando os treinos para dar ao elenco, entendendo e conhecendo o elenco. E no dia 22, segunda-feira, estaria no CT se representando. Quase 20 dias no limbo. Quase 20 dias perdidos. Quase 20 dias jogados fora. Sem técnico que o Vasco da Gama ficou e está. 20 dias jogados fora para um clube que não tem senso de urgência. Para uma diretoria que não tem senso de urgência. Essa é a grande realidade. Falta senso de urgência. O Vasco não tem senso de urgência para demitir um técnico como o Renato Gaúcho. O Vasco não teve senso de urgência para demitir o técnico Fernando Diniz no início do ano. O Vasco não tem senso de urgência para contratar jogadores nesta janela. O Vasco não tem senso de urgência para trazer um patrocinador master. O Vasco não tem senso de urgência para absolutamente nada. E isso me preocupa muito, amigo vascaíno. Me preocupa demais. E agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Porque o Vasco precisa de um novo técnico. Tem vários técnicos livres no mercado. O que não falta é técnico por aí. Tem o Roger Machado, que eu não quero. Eu, sinceramente, com todo respeito ao Roger Machado, acho ele fraquíssimo. Um técnico fraco, superestimado é o Roger Machado. Tem o Guanás, que está no Mirassol, mas está numas oitavas de final de Libertadores. Acho difícil ele sair de lá, mas seria uma ótima. Tem o Crespo. Sou fã do Crespo. O Crespo foi muito injustiçado agora no São Paulo, recentemente, tendo sido demitido. São Paulo está um caos. E o Crespo fez milagre com essa equipe. Acho que se tem um técnico bom, é o Hernan Crespo. Para ficar de olho. O Vasco não tem um elenco ruim. O Renato entregava um trabalho muito abaixo do que era o elenco do Vasco da Gama. Então tem o Hernan Crespo. E tem um nome que para mim, cara, sinceramente é muito interessante, ainda mais para o cenário do Vasco. Tem um nome que para mim seria o ideal. É ele, que é o Jair Ventura. Eu sou muito fã do Jair Ventura, mas muito fã mesmo. Técnico subestimado. O mais subestimado do futebol brasileiro se chama Jair Ventura. Um técnico que sempre pega equipes no caos. Ou é para livrar de um rebaixamento impossível, improvável e livra, ou é para subir de uma Série B para uma Série A praticamente impossível e sobe. Tá fazendo um trabalho espetacular no Vitória. Vitória é um clube grande, gigante. Mas Jair está precisando saltar essa prateleira. Voltar a pegar um clube dentre os conhecidos como maiores do futebol brasileiro, né? Os 12 maiores. Talvez o Vasco seja o momento de abrir as portas para o Jair. Às vezes a gente quer muito ir pro gringo, pro estrangeiro, esquece que no Brasil também tem ótimos técnicos. E o Jair Ventura é um técnico que precisa ser valorizado. Não que o Vasco, né, infelizmente, se colocou numa situação tão nojenta, tão ridícula, esportivamente, seja um clube que vá dar ao Jair Ventura, né, o que ele merece. Mas vai com toda certeza se desenvolver um bom trabalho no Vasco, fazer com que o Jair venha a ser reconhecido da forma que ele deveria ser. Mas, infelizmente, desenvolvendo trabalhos tão bons em clubes que não têm uma repercussão tão grande quanto os maiores do futebol brasileiro, fica apagado. Eu acho que chegou a hora do Jair Ventura voltar a comandar um Botafogo, como ele comandou, um Corinthians, como ele já comandou, agora é a hora do Vasco. O Vasco está na zona. Não adianta trazer técnico para jogar bonito. O Vasco hoje tem que se preocupar com os 45 pontos, porque essa, infelizmente, é a realidade do Vasco. E um técnico copeiro, porque o Vasco ainda está na Sul-Americana, o Vasco ainda está na Copa do Brasil, e talvez o Jair Ventura seja um nome interessante para isso. Fiquei muito preocupado. Fábio, você era favorável à demissão do Renato? Não. Ele é o grande culpado dos resultados? Não. Ele montou esse elenco? Não. O Diniz montou. O Diniz montou esse elenco. E esse elenco vai dar resposta agora? Se der resposta agora, vai ser um dos maiores exemplos de elenco... Como é que eu posso denominar o elenco? Um elenco que escolhe o treinador que ele vai jogar. Porque com o Diniz não rendeu. Com o Renato não rendeu. Com o próximo vai render?
O Vasco vai ficar refém de elenco? O Vasco pode ficar refém de um elenco e com essa qualidade o elenco do Vasco? Porque esse elenco jogou na zona de rebaixamento, torcedor. Fábio, tem a mão do Lamáquia já, ele está já mexendo, já vai trazer um grande treinador agora. Pô, legal. Mas você acha que tem a mão do Lamáquia que vai trazer um grande treinador se não vai trazer reforço? Ou ele vai trazer um curandeiro, um mágico, um mago? Só se for. Porque ele vai fazer o Saldívia ser um grande zagueiro, o Cuesta ser um grande zagueiro, o Piton ser um baita lateral esquerdo. Ele vai fazer o Brenner fazer gol pra cacete, o Rojas ser um 10 fantástico. Ele vai, o Inestrosa um ponta extraordinário. Porra, se vai, traz pra ontem, Lamáquia. Ah, não tem no mercado assim. O elenco é esse. Lamba os beiços. Torcedor vascaíno, a demissão do Renato, ela vai muito além da troca apenas do treinador. Torcida vascaína, essas foram as notícias do nosso gigante da colina. Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho também para não perder nenhuma notificação. E até a próxima com mais novidades do Vasco.